eu quero ir antes, não sei se a gente pode voltar antes da primeira vinda. Eu quero saber a persona, o indivíduo, não sei como a gente chama, de Cristo, se ele sempre existiu como Deus, ou ele foi criado, ou tem um momento em que ele... Eu queria entender, eu não entendo direito essa parte. Porque Deus é Pai e Filho, que é Cristo e o Espírito Santo, mas eles são todos o Verbo, eles são todos os criadores. Como funciona isso? Então, a Trindade é um dos mistérios mais... a gente pode compreender, mas não compreender com toda a profundidade, né? A Bíblia diz que Pai, Filho e o Espírito Santo, os três são um, né? E na verdade é Deus. Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Agora, Cristo, antes de nascer, ele já era Deus eterno. Só que ele é o Verbo, é o Logos, né? Lá em João capítulo 1 diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O que significa era o Verbo? Então, o Verbo é o Logos, a palavra grega lá é Logos. É a própria essência de Deus. É a ação? Não, é a pessoa do Deus Filho que cria todas as coisas. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por ele, está falando de Cristo, né? Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, eu diria o seguinte, Deus, ele é o arquiteto que concebeu. Tá. E ele criou através da palavra. Quem é a palavra? O Verbo é Jesus. E o Espírito Santo supervisionou, a gente vê isso lá no Gênesis. Né? No Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra Deus ali é Elohim, que é plural. Deuses? Na verdade, os judeus vão dizer que é um plural de majestade, sim, que na verdade é uma forma de dizer, uma forma culta de dizer que Deus é um só. Mas ali é um plural. E quando você vê depois Deus falando sobre criar, né, o ser humano, ele fala, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então, quem criou o homem também? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, Cristo, antes de encarnar, ele era Deus Filho. Eternamente com Deus, nunca foi criado, né? Existem algumas seitas que dizem que ele foi criado. Por exemplo, os mormons dizem que tanto Jesus quanto o diabo são irmãos. Entendeu? E que eles não são Deus. Eles são criados por Deus. São seres poderosos, mas não são Deus. Mas segundo a ortodoxia da Bíblia, o Filho é Deus tanto quanto o Pai, tanto quanto o Espírito Santo. Eles são três em um. Existem várias maneiras de você entender isso. Por exemplo, a água. A água você tem o estado sólido, líquido e gasoso, mas é H2O. É a mesma água. Então são manifestações da mesma pessoa de três maneiras diferentes. São três manifestações, você não pode dizer que são três deuses, mas são três pessoas numa só. Entendeu? Mas Jesus, antes de encarnar, ele já existia. E na Bíblia é interessante porque muitas vezes ele aparece como mensageiro de Javé. Ah, é? Lá na tradução para o português, fala anjo do Senhor. Mas no original é Malach Yahweh. Malach é anjo, mas é também mensageiro. Porque quando você fala de anjo, parece que é um ser criado, né? Certo. Os anjos foram criados, mas o anjo do Senhor não. Ele não é criado. É uma diferença também de todos os demais anjos, porque, por exemplo, quando alguém tem uma visão de um anjo qualquer, ele é um ser extraordinário. Então, normalmente a pessoa não aguenta ficar de pé, ela cai em adoração. E os anjos, quando eles são anjos criados, eles falam, olha, não me adore, levanta, eu sou servo do Altíssimo com você. Mas o anjo do Senhor não, ele aceita adoração. Então tem algumas manifestações, por exemplo, quando Moisés está diante da sarça ardente, lembra dessa história? Né? Que ele vai lá, ele vê um arbusto que pega fogo, e aí de repente no arbusto vem uma voz que diz, olha, tira as sandálias dos seus pés porque esse lugar é santo. E aí ele tira e ali Deus fala com ele. Ali é o Senhor Jesus que está falando com ele. E é interessante porque muitos anos depois, né, quando Josué está para cruzar o Jordão para enfrentar a cidade de Jericó, ele tem uma aparição, ele vê um homem com uma espada desembainhada. E aí ele olha, ele percebe que é um ser sobrenatural e ele pergunta, você é um dos nossos ou é do exército inimigo? Aí ele diz, não, eu sou o capitão dos exércitos do Altíssimo.
tira as sandálias dos seus pés, porque esse lugar é santo. Quer dizer, de novo, ordena que ele tire as sandálias, ou seja, ali é Jesus. Então Jesus já começa a agir antes de aparecer como homem. Agia como o mensageiro. Eu não gosto de usar o anjo do Senhor, porque parece que confunde, é o criatura. Não, é o mensageiro. Hebreus capítulo 1 diz assim, olha, tendo Deus outrora falado de muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho. Então, Jesus, quando ele encarna, quando a gente chegar lá nós vamos falar sobre isso, ele é a manifestação exata de Deus. Ele é a expressão exata do seu ser, como diz a palavra. Mas no Velho Testamento ele já agia. Ele é o verbo que criou todas as coisas. A Bíblia diz, todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Tem também o trecho que diz assim, né? E o verbo habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como unigênito do Pai. Ele é o Deus Filho, ele é a manifestação exata de quem é Deus. Quando Filipe chegou e perguntou para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai. Ele disse, quem vê a mim, vê ao Pai. Eu sou igual ao Pai. Ele diz, eu e o Pai somos um. Aí os judeus falam, não, mas isso é idolatria, porque tem mais de um Deus, isso é politeísmo. Não é, porque a palavra, tem um texto que eles usam muito, né? Que fala, né, que Deus, ouve ao Israel, o Senhor Deus é o único Senhor, aí é o Shema Israel, né? E fala que Deus é um, só que essa palavra Echad, um, também se refere a uma unidade que pode ser plural. No caso de Cristo, ele é um com o Pai, é um com o Espírito Santo, mas são pessoas diferentes. Então esse é um mistério que nós não conseguimos quantificar e nem entender completamente, porque extrapola, né, transcende o nosso entendimento. Mas antes da encarnação, ele já atuava muito. Por exemplo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isto é uma alusão, isso é João capítulo 1. É uma alusão a Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, Deus o Pai, ele dá o comando, mas quem executa é o Verbo. Porque como é que Deus criou o universo? Pela palavra. Quem é a palavra? É Jesus. E depois, em seguida, o texto diz, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. É o Espírito Santo. Então o Pai, o Filho e o Espírito, os três estavam atuando juntamente na criação. Então, a luz, quando se fala faça-se a luz, tem alguma relação com Jesus ou não? Não, Jesus é a luz do mundo também. Mas não é nesse caso. Alguns afirmam que tudo criou a partir da luz que é Jesus, porque ele é o Criador, né? Yehi-or, haja luz, e houve luz. Só que ali não pode ser Jesus, porque Jesus não foi criado, ele já existia. Entendeu? Mas ele é a luz do mundo. João também diz, né? Jesus falou, né? Ele tem diversas metáforas que ele usa para explicar quem ele é. Eu sou o pão da vida, né? Eu sou a água da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta. Ele usa metáforas para explicar para as pessoas quem ele é. Por exemplo, eu sou a porta. É óbvio que Jesus não é uma porta. Mas assim como uma porta você pode abrir e dar acesso, ele dá acesso a Deus. Entendi. Assim como uma porta ela se fecha e te dá proteção para quem está do lado de dentro, ele também nos dá proteção. Então, ele usa de metáforas. Mas quem é Jesus? É o Deus Filho, é o Verbo de Deus, é o Criador de todas as coisas. E a Bíblia diz que tudo foi criado por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus não é uma criatura, ele é o Criador. E quando se fala em Jesus no Gênesis, já se sabe, já se tinha o plano de ele se encarnar algum dia, ou isso veio pela queda? Não, isso está na eternidade. Ah, é? Desde a eternidade. Veja, nós já falamos aqui sobre... Mas você entendeu, né? Ele não veio por causa da queda. A sua pergunta é espetacular. Se não fosse feito, eu tinha que fazer. Porque ela é muito boa. Porque muita gente pensa que Jesus veio para esse mundo porque o homem pecou. Exato. Não. Ah, não? Ele é eterno.
tudo foi feito por ele e para ele. A Bíblia diz, por ele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A Bíblia diz que aprove a Deus fazer convergir em Cristo todas as coisas. Cristo é o plano A de Deus. O Deus eterno, Deus soberano, sempre soube que esse era o plano original. Então quer dizer que Deus fez o homem pecar? Não, não é isso. É que, veja, do ponto de vista de alguém que é eterno, que sempre existiu, mas alguém que sabe tudo, e alguém que pode tudo, o que veio primeiro? O que ele sabia que o homem ia cair, ia precisar de um redentor, ou o fato dele ser soberano e decidir tudo? Para mim, a soberania dele está no mesmo nível do conhecimento dele, né? A onisciência dele. Então, Cristo já existia. Olha, tem um texto de Apocalipse que eu acho extraordinário para responder a tua pergunta. Apocalipse 13:8 diz assim, está falando ali Apocalipse 13 fala da besta, né? Fala do falso profeta, do anticristo. No versículo 8 diz assim, adorá-la-ão, né, o anticristo, as pessoas vão adorar, aqueles cujos nomes, adorá-la-ão aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O que está dizendo ali? Que na época do anticristo, quem não tiver um nome escrito no livro da vida vai adorar a besta, o anticristo. Mas ali tem uma verdade que é extraordinária. Do Cordeiro que foi morto desde a fundação do cosmos. Caramba. Então, a morte de Jesus, embora tenha tido, né, uma data no mundo físico, ela sempre aconteceu. Já estava na eternidade. Entendi. Ele morreu antes de nascer. Caramba. Entendeu? Então, qual o significado disso, pastor? Desse sacrifício já está previsto, né? Não, Deus sabia, Deus quis criar uma humanidade que ele sabia que ia cair, e ele trouxe como solução a coisa mais linda do mundo, um amor incondicional. Porque não existe outra explicação senão o amor. Porque a Bíblia diz que nisto prova Deus o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós pecadores. Cara, se você pudesse saber, por exemplo, que um amigo que você vai ter vai ser sacana com você, não era mais fácil você falar, não vou ter esse amigo? Mas Deus não. Ele sabe. Ele sabia que nós seríamos pecadores, que a gente pisaria na bola com ele, e ainda assim ele nos escolhe lá na eternidade. E ainda assim ele manda o seu filho Jesus para morrer por nós. Sabe, isso é extraordinário. Porque o amor de Deus é incompreensível. Está além do nosso entendimento, mas é um amor real. E Jesus é a expressão do ser de Deus. E a Bíblia diz que a natureza de Deus é amor. Deus é amor. Não é que Deus ama, Deus é amor. Então, Jesus pré-encarnado é o mensageiro de Deus que muitas vezes ele apareceu. Você quer ver uma outra situação também icônica, tremenda? Você sabe da história de Abraão, né? Abraão, quando tinha 75 anos, estava lá na Mesopotâmia, ele tem um encontro com Deus e Deus fala para ele, você larga tudo que você tem, deixa a tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. E ele foi. Abandonou dinheiro, o pai dele, Terá, tinha uma fábrica de ídolos, ele era um cara bem estabelecido, estava numa cidade na Mesopotâmia que tinha uns 200 mil habitantes na época, e ele vai para um lugar que ele nem sabia onde era. Deus promete para ele, lá em Gênesis 12, que faria dele uma grande nação. Promete um filho para ele. O cara tinha 75 anos. Imagina, o cara chama Abrão. Abrão é pai exaltado. O cara com 75 anos não tem nenhum filho. Aí Deus promete um filho. E durante 25 anos esse camarada está esperando uma promessa que não se cumpre. Até que chega um dia, ele está meio-dia, na porta da tenda dele, aparecem 3 seres. 2 anjos e o terceiro é o anjo do Senhor, que é Jesus. Ali naquele momento, ele adora. E Jesus recebe a adoração. Manda os 2 outros anjos que vão para Sodoma, dizendo que Sodoma seria destruída, e ali fica tendo comunhão com ele, dizendo, o ano que vem você vai ter um filho.
Ele com 99 anos e Sara com 89. Caramba. E aí, um ano depois, eles têm o filho Isaac e tal. Mas ali, o anjo do Senhor recebe adoração. Então, em muitos lugares onde o anjo do Senhor ele é enviado para fazer alguma coisa extraordinária, quando alguém adora, ele recebe adoração. Então, Cristo, antes da encarnação, sempre foi Deus, sempre existiu, e a encarnação dele já estava decidida lá na fundação do cosmos. Aliás, na eternidade. Na eternidade. Né? Mas esse paralelo foi um paralelo o pedido de Deus do sacrifício do primogênito para Abraão, para ter depois um paralelo com Jesus, ou não tem relação? Tem tudo. Isso se chama na teologia de tipo. Tipo? Tipo. Você tem o tipo e o antítipo. Então, Isaac é um tipo de Cristo. É. Pensa o seguinte, Abraão é o pai. Isaac é o filho. Deus chega para Abraão e fala, ó, você vai caminhar 3 dias, ele morava em Beersheba, vai caminhar 3 dias até o Monte Moriá e você vai entregar Isaac como sacrifício para mim. O filho que eu quero sonhado, que você prove que você me ama mais do que seu filho. Deus ainda fala, pega o teu único filho a quem te amas, e ele já tinha o filho Ismael, mas era o filho mesmo a quem ele amava. E você vai oferecer para mim em sacrifício. Naquela hora, Isaac morreu no coração de Abraão. Por quê? Porque todos os povos pediam sacrifício de filhos. Ah, é? Todos os deuses daquela época faziam isso. Caramba. Você nunca ouviu falar do deus Moloque, por exemplo? Não. Que ofereciam as crianças para ele e eles queimavam as crianças em oferenda para o deus Moloque. Era muito comum dos deuses daquela época receber oferendas de filhos. Então, não se esqueça, Abraão obviamente falou, pô, mas que loucura é essa? Diz que eu vou ser pai de nações, através dele tá pedindo para matar. Começa com esse Só que ele foi e levou o filho. Só que quando ele chega lá, ele fala para os 2 servos dele, vocês fiquem aqui, que eu e o rapaz vamos subir, adorar e voltaremos. Então na cabeça dele ele falou, olha, ou Deus vai na última hora desistir, ou então ele vai ressuscitar. Porque ele me prometeu que ele vai me dar uma descendência. Mas ele leva. Aí eles começam a subir o Monte Moriá. Isaac está carregando a lenha. Isaac vira para Abraão e fala assim, ô pai, qual é o animal que a gente vai aqui está a lenha, aqui está o fogo, cadê o cordeiro para o sacrifício? Caramba. Aí Abraão fala, Deus proverá. Enquanto Abraão estava subindo de um lado com Isaac, do outro lado estava subindo o cordeiro. Aí aquele cordeiro, que era um carneiro adulto, ficou preso por chifre. E quando ele foi... Ficou preso onde? Num arbusto, que representa a cruz. Quando ele foi esfaquear, né, foi dar na goela dele, provavelmente ia degolar, ele ouviu a voz do céu. Ele ia degolar o Isaac. Ele ouviu do céu, Abraão, não levante a sua mão contra o seu filho, porque eu sei que você me ama. E aí, quando ele levanta os olhos, ele vê o carneiro do sacrifício. Ali, pela primeira vez, surgiu o nome Jeová Jiré. O Senhor proverá. O Senhor proverá para si o sacrifício. Isto é um tipo de Cristo. Porque Deus pediu para Abraão para entregar o filho, mas Abraão não precisou entregar. No coração ele já entregou. Mas sabe por que Isaac não morreu? Por quê? Porque Jesus iria morrer. Porque o Pai Celeste, quando chegou a hora, não pôde poupar o seu próprio filho, para que eu e você pudéssemos ter a salvação. Então, o Velho Testamento inteiro fala de Cristo. Não é só esse. Tem muitos. São os tipos, são pessoas, são personagens, são os animais. Todos os animais sacrificados, eles apontavam para Jesus. Quando João Batista vê Jesus passando, ele diz para os discípulos dele, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele já sabia que Jesus era o Cordeiro que ia morrer. Caramba. Você está entendendo? Então, tudo, por exemplo, quando João fala, e o verbo habitou entre nós, cheio de graça e verdade, no grego ali a palavra é eskenou, significa tabernaculou. Ele usa a palavra para tabernáculo, porque o tabernáculo do Velho Testamento era uma representação de Cristo. Então, na verdade,
tudo que está no Velho Testamento Tudo aponta para Jesus. Jesus disse certa vez, examinais as Escrituras. Chegaram a numerar quantas... Ah, já tem algumas pessoas que Mais numeraram. São milhares de é? tipos, entre profecias, entre tipos, entre pessoas, entre, vamos dizer assim, objetos, Sei. né? São muitas coisas. Sinais. Jesus falou assim, olha, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas vida eterna. Elas testificam de mim. Jesus está falando do Velho Testamento. Ele está dizendo, tudo aquilo falou de mim, apontou para mim. Quando o homem cai, a primeira profecia que foi feita sobre o Messias está em Gênesis 3,15. Deus fala para a serpente, olha, eu vou pôr inimizade entre você e a mulher. A mulher é aquela que vai gerar o Messias, né? Sim. O descendente da mulher vai te pisar a cabeça. Mas o teu descendente vai morder o calcanhar dela. O que quer dizer isso? Vai matar na cruz. Como é que a cobra mata uma pessoa? Ela morde aonde? Calcanhar. As partes E o mais... que acontece quando uma pessoa é inoculada de veneno? Ela morre. Sim. O que a profecia ali está dizendo? Você, o teu descendente, vai matar o descendente dela.